Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Samuel Silva e sejam muito bem-vindos aqui ao canal Moleque Artesão. E a videoaula de hoje será a parte 3 do nosso jogo de banheiro Jade e aqui vamos trabalhar o tapete da pia, ok? Essa peça, pessoal, como eu falei, o jogo é para ambientes pequenos. Então essa peça ela ficou com 48 de largura por 65 de comprimento. Se você quiser trabalhar tamanhos maiores no comprimento, no final da videoaula eu passei mais ou menos o padrão de aumento para você fazer em outros tamanhos. E se quiser trabalhar aí passadeiras ou jogos de cozinha também nesse modelo, ok? E se você está chegando agora aqui no canal, além desse passo a passo, aqui no meu canal você vai ter acesso a passo de diversas outras peças. Então já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para você não perder aí as próximas novidades e os próximos vídeos aqui do canal, ok? E além desses passo a passos aqui gratuitos do canal, eu tenho também passo a passos exclusivos de peças exclusivas disponíveis apenas no meu curso. Se você ainda não sabia, eu tenho um curso e nesse curso eu não só trabalho passo a passo, eu te ensino por onde e como começar a empreender com o seu crochê, como gerar renda com o seu trabalho, como viver do seu artesanato, como viver da sua arte, ok? É um curso completo, 100% online, sem precisar sair do conforto da sua casa. Você faz a partir de casa, você só precisa ter internet, celular ou computador para assistir às aulas, ok? Então, se você tem esse desejo de empreender com o seu crochê, saber como vender, onde vender, sem depender exclusivamente aí da sua localidade ou da sua cidade, tem um link aqui na descrição abaixo desse vídeo. É só clicar que você vai ser direcionado para um vídeo onde eu vou te explicar melhor como funciona. Então, se você gostar de mais dessa videoaula, não esquece de deixar o seu like e também o seu feedback e o seu comentário aqui, que será super importante para o engajamento desse vídeo, para que esse vídeo possa continuar por mais tempo aqui gratuito e para que eu possa continuar produzindo passo a passos aqui para o canal e para vocês, ok? Então, para começar essa peça, eu vou fazer um total com 38 correntes. Então, começo fazendo aqui primeiro o nozinho, depois eu começo a trabalhar aqui um total com 38 correntes. Após o total de 38, laço, pulo 3 correntes e a partir da quarta corrente eu vou começar aqui a trabalhar a minha sequência com pontos altos, trabalhando aqui um ponto para cada corrente, até chegar na primeira corrente aqui dessas 38, ok? E eu vou seguir trabalhando dessa forma até completar aqui um total com 35 pontos altos. Então, fiz aqui o meu total de 35 e cheguei aqui na primeira corrente das 38. Agora aqui junto com esse último ponto, na mesma corrente, eu trabalho aqui mais 6 pontos altos, totalizando aqui 7 pontos altos dentro dessa mesma corrente. Em seguida aos 7 pontos, a partir aqui da próxima corrente, eu vou seguir fazendo sequência de pontos altos novamente, aqui nessa outra lateral, e aqui eu vou seguir trabalhando até completar um total com 34 pontos altos. Okay? Então, sigo aqui trabalhando ponto alto sobre cada corrente, até completar a sequência com 34 pontos. Então, fiz aqui a minha sequência de 34 pontos. Agora aqui à frente eu tenho as 3 correntes que eu pulei no início. Dessas 3 correntes, eu vou pegar aqui essa primeira corrente e nela eu trabalho aqui um total com 7 pontos altos, todos dentro dessa mesma corrente. Feito as 7 correntes, eu vou desconsiderar agora essas 2 correntes e faço um ponto baixíssimo na base aqui do próximo ponto, depois das 2 correntes. E assim eu fecho aqui essa volta, ok? Agora, dando seguimento à segunda volta, eu faço 2 correntes, laço
e na mesma base aqui eu trabalho mais um ponto alto. Em seguida, a partir do próximo ponto, eu vou seguir trabalhando aqui sequência de pontos altos, até completar aqui uma sequência também com 34 pontos, ok? Esses 34 eu conto esse primeiro ponto aqui que eu trabalhei depois das correntes, ok? Então, com ele, 34 pontos. Concluí aqui essa primeira reta com os 34 pontos. Agora, os próximos pontos aqui da frente são aqueles 7 pontos que eu trabalhei aqui no canto, ok? Agora, sobre cada um desses 7 pontos aqui, eu faço um aumento, ou seja, trabalho 2 pontos altos para cada base de cada ponto aqui, ok? Então, todos os 7 pontos, eu vou trabalhar um aumento para cada um deles. Trabalhei então aqui os 7 aumentos. Agora o próximo ponto aqui já faz parte da próxima reta. E aqui será apenas repetição, ok? Vou fazer aqui sequência de 34 pontos. E depois aqui nesses 7 pontos da próxima ponta aqui, eu faço um aumento para cada ponto, ok? Da mesma forma que eu trabalhei aqui. Então aqui é só repetir o que eu trabalhei aqui, ok? Então vou continuar aqui minha volta. E venho com vocês no final para o início da próxima. Então, completei aqui o padrão da volta 2. Fiz aqui o último aumento do 7. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui nesse próximo ponto depois das correntes. Então, eu desconsidero as correntes e faço um ponto baixíssimo na base do próximo ponto. Ok? E agora, para iniciar a volta de número 3, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui no próximo. E depois, no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Depois, eu subo 5 correntes. Depois, volto aqui, olha, na mesma base onde eu fiz o ponto baixo e faço mais um ponto baixo junto com ele. Agora, faço novamente 5 correntes. Em seguida, pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos e no sexto ponto faço um ponto baixo. Depois, 5 correntes novamente. Pulo novamente 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, um ponto baixo. E eu vou seguir esse padrão aqui até completar um total com 5 espaços aqui de 5 correntes, pulando 5 pontos. Ok? Beleza. Feito o total de 5 espaços, faço 5 correntes novamente. Agora volto aqui na mesma base desse ponto baixo e junto com ele faço um ponto baixo. Depois 5 correntes novamente. E também vou pular agora 5 pontos. Depois um ponto baixo. Agora eu vou repetir esse padrão aqui. Faço 5 correntes. Desço aqui na base e faço um ponto baixo junto. Ok? Agora aqui no topo eu vou fazer 6 correntes. E vou pular somente 5 pontos também. Depois, no próximo ponto, faço um ponto baixo e vou repetir novamente esse padrão. 5 correntes. Desço na mesma base do ponto baixo e junto com ele um ponto baixo. Novamente 5 correntes. Pulo 5 pontos novamente. E no próximo, um ponto baixo, 5 correntes e outro ponto baixo aqui na mesma base. Ok? Então, esse aqui será o padrão de toda essa volta aqui de número 3. Aqui nas retas, faço 5 espaços de 5 correntes, com esse padrão aqui, pulando 5 pontos, separados por um ponto baixo. Aqui na parte oval, eu vou trabalhar esse modelo aqui. Após o quinto espaço, eu vou trabalhar esses 4 espaços de correntes com esse padrão aqui
e mais esses 3 espaços aqui, sendo que esse aqui do topo eu vou fazer 6 correntes. Esses 2 aqui eu faço somente 5, e somente esse aqui do topo eu vou fazer 6 correntes. Esses 4 aqui todos com 5 correntes, ok? Então a partir daqui é só repetição agora, tá? Você vai repetir o mesmo padrão que eu trabalhei até aqui, repetindo aqui nessa próxima reta e aqui no próximo canto, ok? Então é só começar aqui fazendo agora os 5 espaços de 5 correntes e aqui na próxima ponta você vai repetir esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui, ok? Qualquer coisa é só voltar ao vídeo e ver aqui a repetição. Então com esse padrão completei aqui toda a volta, fiz aqui o último espaço de 5 correntes. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo desse espaço aqui do canto, ok? Então a partir daqui eu começo a volta de número 4. Começo trabalhando aqui dentro desse primeiro espaço de 5 correntes, eu faço um total com 5 pontos baixos. Depois, sem fazer espaço de corrente, eu vou aqui para esse próximo espaço de 5 correntes aqui da reta, e aqui eu trabalho um total com 7 pontos baixos. Feitos 7 pontos aqui, eu vou para o próximo espaço e repito novamente 7 pontos. Então aqui nesses 5 espaços aqui da reta, eu vou trabalhar um total de 7 pontos baixos para cada um deles, ok? Trabalhei aqui os 5 espaços com 7 pontos baixos de toda essa reta. Agora aqui nesse próximo espaço de 5 correntes, eu vou fazer apenas 5 pontos baixos. Repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesse primeiro. Então o padrão dessa volta aqui será bem simples. Todos esses espaços aqui, onde serão depois os cantos aqui da peça, eu vou fazer apenas 5 pontos baixos. Nos outros espaços, tanto aqui da reta quanto aqui também da parte oval, onde eu pulei 5 pontos, eu vou fazer um total de 7 pontos baixos, ok? Então vou seguir aqui esse padrão e volto com vocês aqui no final para o início da próxima. Então com esse padrão concluí aqui toda a volta, fiz aqui a última sequência com 7 pontos baixos. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui desses 5 que eu trabalhei aqui. Em seguida eu começo a próxima volta. Para iniciar eu vou andar com mais 2 pontos baixíssimos, um aqui no próximo e um no próximo, até o terceiro ponto aqui desses 5. Em seguida faço 3 correntes. Depois eu laço e na mesma base eu faço mais um ponto alto, depois uma corrente e depois mais 2 pontos altos na mesma base. Em seguida, 2 correntes de separação, laço, vou aqui para essa próxima sequência de 7 pontos, pulo o primeiro, o segundo e no terceiro faço aqui um motivo com 3 pontos altos, sendo um ponto para cada base. Depois faço 3 correntes de separação. Vou para a próxima sequência de 7 pontos, repito o processo. Pulo 1, 2 e a partir do terceiro, faço o motivo com 3 pontos altos, um ponto para cada base. Depois faço 3 correntes de separação. Vou repetir esse mesmo padrão até completar aqui esses 5 motivos com 7 pontos baixos. Após os 5 motivos aqui com 3 pontos, todos separados também com 3 correntes, eu cheguei aqui nesse próximo canto. E aqui eu vou fazer apenas 2 correntes de separação. Laço, e aqui nesse motivo de 5 pontos eu pulo 1, 2 e no terceiro eu vou repetir o mesmo padrão que eu fiz aqui no início. Faço 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos na mesma base.
Depois faço 2 correntes de separação. Laço, vou aqui para esse próximo motivo de 7 pontos e aqui eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Pulo o primeiro, o segundo e no terceiro um motivo com 3 pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. Depois, 2 correntes somente de separação. E aqui, nesse motivo de 5 pontos, eu repito novamente esse mesmo padrão aqui desse motivo. Pulo o primeiro, o segundo e no terceiro, faço 2 pontos baixos, uma corrente e mais 2 pontos baixos, todos na mesma base. Depois, 2 correntes de separação. E aqui no motivo de 7 pontos do topo, repito também o mesmo processo. Pulo 1, 2 e no terceiro, uma sequência ou motivo de 3 pontos altos. Depois, 2 correntes de separação. Vou aqui para esse próximo de 5, pulo o primeiro, o segundo e no terceiro, faço aquele lequinho aqui com 2 pontos, uma corrente e mais 2 pontos na mesma base. Depois, 2 correntes somente de separação. E aqui no próximo motivo de 7, repito, 1, 2, no terceiro, motivo de 3 pontos altos. 2 correntes de separação. E aqui no próximo cantinho, onde tem 5, repito, 1, 2 e no terceiro, aquele lequinho com 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos na mesma base. Ok? E a partir daqui agora é só repetir o padrão que eu trabalhei até aqui, ok? Sempre aqui para começar esses motivos da reta, eu vou fazer somente 2 correntes de espaço. No meio aqui, entre cada motivo, eu vou fazer 3 correntes de espaço. E aqui no final, eu vou fazer somente 2 correntes de separação. E aqui nessa próxima ponta, é só repetir todo o padrão que eu trabalhei aqui nessa primeira ponta, ok? Então, vou repetir aqui o padrão e volto com vocês aqui no final da volta para o início da próxima. Então, com esse padrão, concluí aqui toda a volta. Agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 3 correntes que eu trabalhei aqui no início. E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Começo andando com um ponto baixíssimo aqui no próximo. E mais um ponto baixíssimo aqui nessa corrente de espaço. Pegando aqui a alcinha de trás da corrente. Depois eu faço 2 correntes e na mesma corrente eu faço mais um ponto baixo. Depois, a partir do próximo ponto, pegando aqui apenas a alcinha de trás da base do ponto, eu vou seguir fazendo sequência de pontos baixos. Onde tem ponto eu faço um ponto para cada base, onde tem corrente eu vou fazer um ponto para cada corrente e sempre pegando aqui a alcinha de trás da base do ponto. E vai ficando aqui dessa forma o resultado, ok? Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até completar aqui um total com 35 pontos baixos, ok? Após os 35 pontos baixos, vamos chegar lá no espacinho de uma corrente novamente. Então, fiz aqui os meus 35 pontos, sem contar aquele ponto que eu trabalhei dentro da corrente, ok? Após os 35, eu tenho aqui à frente agora o espaço de uma corrente. Então, aqui nessa corrente, pegando a alcinha de trás dela, eu faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo dentro do mesmo espaço. A partir do próximo ponto, eu vou seguir fazendo sequência de pontos baixos até completar aqui um total com 11 pontos baixos. E eu vou trabalhar aqui da mesma forma, ponto sobre ponto e ponto sobre cada corrente. Onde tem ponto, faço um ponto, onde tem corrente, eu faço um ponto também. Feito aqui a sequência de 11 pontos, cheguei novamente aqui no espaço de uma corrente.
E aqui repito o processo na corrente. Faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo dentro da mesma corrente, ok? Então esse aqui será o padrão de toda essa volta, ok? Aqui nas retas maiores eu vou fazer uma sequência de 35 pontos e depois desse padrão aqui da corrente, onde eu faço um ponto baixo, uma corrente mais um ponto baixo na mesma corrente, sempre depois desse padrão eu vou fazer sequência de 11 pontos, ok? Então após o padrão da corrente, faço sequência de 11 pontos e vou seguindo dessa forma. E na reta maior eu faço sequência de 35 pontos, ok? Então é só ir repetindo aqui esse padrão e chegar aqui no final da volta. Vou trabalhar aqui todo o meu e venho com vocês aqui no final para o início da próxima. Então com esse padrão concluí aqui a minha volta, fiz aqui a última sequência, né, de 11 pontos. Agora eu fecho a volta com ponto baixíssimo naquela primeira corrente das duas correntes que eu comecei aqui, ok? Em seguida, eu já começo a próxima volta e começo aqui na segunda corrente. Então, pegando a aba de trás dessa corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Depois, eu subo 3 correntes. Em seguida, laço e na mesma corrente faço mais um ponto baixo. Okay? Então, aqui, na verdade, eu trabalhei um aumento dentro da corrente. Depois, eu laço e a partir do próximo ponto, também pegando aqui a alcinha de trás do ponto, eu vou seguir fazendo sequência de pontos altos, trabalhando ponto sobre ponto, até completar aqui um total com 37 pontos altos. Então, fiz aqui a sequência com 37 pontos, sem contar aquele ponto que eu trabalhei dentro da corrente, depois dele, tá? Então, trabalhei aqui os 37 e cheguei aqui no próximo espaço de uma corrente aqui do canto. E aqui eu vou fazer um aumento dentro daquela corrente de espaço. Então, pego apenas a alcinha de trás da corrente e trabalho esse aumento somente nessa alcinha de trás. Ok? Aqui eu não preciso fazer espaço de corrente, faço apenas um aumento. Depois eu laço e a partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo sequência de pontos altos novamente. E aqui nessa reta menor eu faço um total com 13 pontos altos, até chegar no próximo canto, ok? Feito a sequência de 13 pontos, cheguei aqui novamente no próximo canto e aqui eu repito o padrão na corrente. Pegando a alcinha de trás da corrente, faço 2 pontos altos. Depois eu laço e a partir do próximo ponto, novamente outra sequência com 13 pontos altos. Então esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta, ok? Aqui nas retas menores, após o aumento, eu vou trabalhar sempre sequência de 13 pontos. Aqui na reta maior, após o aumento, eu trabalho um total com 37 pontos altos. Então é só seguir fazendo a repetição até o final. Ok? Vou trabalhar aqui o meu e volto com vocês no final para o início da próxima. Então, com esse padrão, fechei aqui toda a volta. Fiz aqui a última sequência de 13 pontos. Agora, fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 3 correntes aqui que ficou funcionando como um ponto alto. E a partir daqui eu começo a próxima volta. Vou andar com um ponto baixíssimo aqui nesse próximo ponto. Pegando só a alcinha de trás da base do ponto, faço um ponto baixíssimo. Depois eu faço uma corrente e dentro da mesma corrente aqui eu trabalho 2 pontos baixos. Ou seja, eu trabalhei aqui um aumento. Essa corrente aqui do início eu vou desconsiderar ela depois no final, ok? Em seguida, a partir do próximo ponto, eu vou seguir fazendo sequência de pontos baixos, trabalhando aqui também, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto. E aqui eu sigo trabalhando dessa forma até completar um total com 36 pontos baixos, ok? Então, completei aqui a sequência com 36 pontos baixos, sem contar aqueles 2 que eu trabalhei aqui no início, ok? Agora, aqui na próxima base, eu faço um aumento. Trabalho 2 pontos baixos.
Depois, a partir do próximo ponto, vou seguir aqui novamente trabalhando sequência de pontos baixos. E aqui nessa reta menor, eu vou trabalhar um total com 14 pontos baixos, até chegar ali no próximo canto. Feita a sequência de 14, no próximo ponto faço um aumento. Trabalho 2 pontos baixos, ok? E agora é só seguir esse padrão. Nas retas menores, após o aumento aqui, sequência de 14 pontos. Na reta maior, após o aumento, sequência com 38 pontos. Esse é o padrão, ok? Nas retas maiores, sequência de 38, nas retas menores, sequência de 14 pontos. E em todos os cantos aqui, após a sequência, faço um aumento com 2 pontos baixos na próxima base, ok? Então, vou trabalhar aqui esse padrão e volto com vocês no final para o início da próxima. Então, concluí aqui a volta com esse padrão. Agora eu fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo dos dois que eu trabalhei aqui, ok? Então, eu desconsidero aquela corrente e trabalho o ponto baixíssimo na base do primeiro ponto baixo. E a partir daqui eu já começo a volta de número 9. Então, eu vou começar fazendo um total de 4 correntes. Depois eu laço e na mesma base eu vou trabalhar mais 2 pontos altos por terinha. Em seguida, laço, pulo o próximo ponto e no próximo faço um ponto alto por terinha. Depois laço, pulo o próximo e no próximo ponto alto por terinha. E agora eu vou seguir aqui esse padrão, sempre pulando um ponto, sempre fazendo pontos altos por terinha, pulando um ponto, sem fazer espaço de corrente, porque o próprio ponto ele já tem aqui o espaço dele. Então eu sigo trabalhando aqui esse padrão até completar um total com 19 pontos altos por terinha, ok? Feito o total de 19 pontos, laço, pulo aqui o próximo e no próximo agora eu faço um aumento com 3 pontos altos por terinha, todos aqui na mesma base. Depois do aumento, eu sigo o padrão com pontos por terinha. Laço, pulo o próximo ponto e na base do próximo, outro ponto. E aqui nessas retas menores, eu vou trabalhar um total com 7 pontos altos por terinha, ok? Seguindo aqui esse padrão, sempre pulando um ponto para fazer o próximo. Sétimo ponto. Após o sétimo ponto, depois desse aumento aqui com 3, laço, pulo o próximo e no próximo ponto eu estou aqui exatamente no próximo canto e eu vou repetir novamente outro aumento com 3 pontos altos por terinha na mesma base. E observe que os aumentos aqui eles vão se dar exatamente sobre o primeiro ponto daquele aumento de ponto baixo aqui da volta anterior, ok? Então, esse aqui ele será o padrão de toda essa volta. Nas retas maiores, após o aumento com 3, faço um total de 19 pontos por terinha. Nas retas menores, após o aumento, um total de 7 pontos por terinha, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a minha volta com esse padrão e volto com vocês aqui no final para o início da próxima. Então, concluí aqui o padrão de toda a volta e agora aqui no final eu vou fechar a volta e finalizar aqui com o efeito aqui do ponto por terinha nas 4 correntes que eu trabalhei. Então, faço um ponto baixíssimo na terceira corrente. Depois, pego aqui por trás o fio, passo a agulha dentro da quarta corrente e puxo aqui como um ponto baixíssimo e assim ele finaliza o efeito aqui do ponto. E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Começo subindo aqui 3 correntes, laço e aqui na próxima base faço um ponto alto e na próxima faço um aumento.
trabalho 2 pontos altos aqui nessa mesma base. Ok? Observe que aqui eu estou pegando também apenas na alcinha de trás da base do ponto. Ok? Depois do aumento eu laço e a partir da próxima base eu vou seguir fazendo sequência com pontos altos, trabalhando aqui pontos sobre cada base dos pontos porteirinha que eu trabalhei aqui. E eu sigo aqui nessa reta até completar um total com 43 pontos altos. Então, trabalhei aqui minha sequência de 43 pontos, depois daqueles dois que eu trabalhei aqui no aumento. Eu não conto aqui esses dois do aumento, ok? Então, aqui na próxima base eu vou fazer um aumento. Trabalho 2 pontos altos na mesma base. Em seguida, eu laço e a partir aqui da próxima base, eu vou trabalhar aqui a minha sequência das retas menores. E aqui nessa reta menor, eu trabalho uma sequência com 19 pontos altos até chegar no próximo canto. E após a sequência de 19 pontos, na próxima base, faço um aumento com 2 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão de toda essa volta. Nas retas menores, após o aumento, eu trabalho sequência de 19 pontos altos. Nas retas maiores, após o aumento, eu trabalho 43 pontos altos. E sempre depois da sequência, na próxima base, você vai fazer o aumento com 2 pontos altos, ok? Então, com esse padrão, concluí aqui a volta. Fiz aqui na última reta um total com 17 pontos altos. Agora, aquelas 3 correntes do início, eu vou contar ela como um ponto alto. E o próximo ponto aqui, completam aqui a sequência de 19 pontos, contando aqui essas 3 correntes como um ponto alto, ok? Sendo assim, eu encerro a volta aqui na terceira corrente dessas 3 correntes aqui, com um ponto baixíssimo. E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Começo fazendo uma corrente. E agora, pessoal, vou virar o trabalho dessa forma. Porque essa volta aqui, eu vou fazer ela no sentido contrário do que a gente vem trabalhando. Por que isso? Aqui, olha, nessa peça aqui do pé da pia, eu fiquei com esse efeito aqui, certo? E para dar esse efeito aqui, eu preciso trabalhar essa volta aqui no sentido contrário. Então, eu viro o trabalho dessa forma e vou trabalhar partindo daqui, ok? Então, olha, após virar aqui, feito a corrente, a partir do próximo ponto eu começo a trabalhar a sequência de pontos baixos e eu vou pegar, olha, somente essa alça aqui da minha frente, ok? Somente essa alcinha aqui da frente, que na verdade é a alça de trás, quando o trabalho ele está do lado correto, ok? Então, essa volta aqui não tem segredo, além desse detalhe. Eu vou sempre trabalhando aqui sequência de pontos baixos até o final da volta, sem precisar fazer aumento ou algum espaço de corrente. É só seguir trabalhando dessa forma, pegando só essa alcinha aqui, até o final da volta. Chegando aqui no final, é só fechar com um ponto baixíssimo naquela corrente do início, ok? Então, vou trabalhar aqui a minha e venho com vocês lá no final para o início da próxima. Então, cheguei aqui no final da volta. Aqui no final eu tenho ainda mais um ponto para fazer nessa última base aqui. E agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui naquela corrente que eu trabalhei no início da volta. Ok? E assim eu fecho essa volta. E a partir daqui eu começo a próxima volta. Então, eu faço aqui uma corrente. Agora, para continuar, eu vou virar o tapete do lado certo aqui da peça, ok? Depois eu faço mais 2 correntes. Depois eu laço e na base do próximo ponto faço um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E aqui, olha, eu estou pegando apenas a alcinha de trás do ponto, tá? E em seguida, no próximo ponto, eu faço um aumento. Trabalho 2 pontos altos.
Depois do aumento, laço e a partir da próxima base, eu vou seguir fazendo sequência de pontos altos até completar aqui um total com 44 pontos altos. E eu vou sempre trabalhando aqui, olha, pegando a alcinha de trás para dar justamente aquele efeito aqui, ó. Feito a sequência de 44 pontos, laço e na próxima base faço agora um aumento. Trabalho 2 pontos altos. E aqui eu fiz esse outro cantinho, ok? Depois laço e a partir da próxima base vou trabalhar aqui a reta menor e aqui eu faço uma sequência com 20 pontos altos, até chegar no próximo canto. Feito aqui os 20 pontos da reta menor, na base do próximo faço aqui o cantinho com 2 pontos altos na mesma base. Então esse aqui ele será o padrão de toda essa volta, ok? Sempre aqui nas retas menores, após o aumento eu trabalho sequência de 20 pontos e na reta maior, após o aumento eu trabalho um total de 44 pontos altos. E sempre aqui, depois da sequência, faço o aumento com 2 pontos altos, na mesma base. Então, com esse padrão, completei aqui toda a minha volta. Aqui nessa última reta menor, eu fiz aqui um total de 17 pontos. Aquelas 3 correntes e os 2 pontos aqui antes do aumento, completa o total aqui de 20 pontos. Então, é só fechar a volta aqui na terceira corrente daquelas 3 correntes aqui do início. Agora, dando início à próxima volta, eu vou andar com mais 4 pontos baixíssimos. Um aqui no próximo, um no próximo, nesse próximo aqui e nesse próximo. Ok? Então, fiz aqui um total de 5 pontos baixíssimos, contando com o ponto baixíssimo de fechamento da volta. Em seguida, faço uma corrente. Depois da corrente, a partir do próximo ponto, eu vou fazer aqui uma sequência com 10 pontos baixos. Feito a sequência de 10, faço 4 correntes, pulo aqui 1, 2 pontos e a partir do próximo ponto, agora faço uma sequência apenas com 9 pontos baixos. Depois da sequência de 9, faço 4 correntes. Pulo também 2 pontos e a partir do próximo ponto, outra sequência com 9 pontos baixos. Depois da sequência de 9, 4 correntes, pulo 2 pontos e a partir do próximo ponto, outra sequência agora com 10 pontos baixos. Então, o padrão aqui dessa reta maior, ele vai ficar dessa forma aqui, ok? Começo aqui o início com 10 pontos baixos, depois o espaço de uma corrente, pulo 2 pontos. Depois uma sequência com 9 pontos, faço 4 correntes, pulo 2 pontos, e depois outra sequência com 9 pontos baixos. Em seguida, 4 correntes, 2 pontos e finalizo aqui a reta com 10 pontos baixos, ok? Então, aqui nessa reta maior, eu sempre vou trabalhar aqui esse padrão. Agora, passando aqui para a reta menor, vai ficar da seguinte forma. Faço aqui 4 correntes, pulo aqui também 2 pontos e a partir do próximo ponto, faço uma sequência com 9 pontos baixos. Depois, 4 correntes de espaço, pulo também 2 pontos e a partir do próximo ponto, outra sequência também com 9 pontos. E após essa sequência aqui de 9 pontos, observe que eu estou exatamente aqui na próxima ponta. Então, todas as retas menores eu vou trabalhar dessa forma.
sempre motivos com 9 pontos baixos, 4 correntes, pulo 2 pontos, ok? Depois aqui, olha, sempre nos cantos eu vou fazer 4 correntes e pular também os 2 pontos, justamente aqueles 2 pontos que foram trabalhados aqui de aumento, ok? E aí na reta você repete 9 pontos baixos, 4 correntes, pula 2 pontos, 9 pontos baixos. E aí segue o padrão, ok? Chegando aqui na reta maior, você vai repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa primeira reta. 10, sequência de 10, depois 2 sequências com 9 e aqui na ponta, sequência de 10, ok? Então, com esse padrão, trabalhei aqui a última sequência de 9 pontos. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui dessa primeira sequência de 10, ok? E agora, começando a próxima volta, eu vou andar aqui com mais 2 pontos baixíssimos. Em seguida, faço uma corrente e a partir do próximo ponto, faço aqui mais 4 pontos baixos, um ponto para cada base, até que resta aqui 3 por fazer. Depois, sem fazer espaço de corrente, laço e vou aqui direto para esse próximo espaço de 4 correntes. E aqui eu trabalho um total com 9 pontos altos. Nove pontos. Depois de trabalhar os 9 pontos aqui dentro, eu pulo 3 pontos aqui dessa sequência e a partir do quarto faço 3 pontos baixos, um ponto para cada base. Até que reste aqui 3 por fazer. Depois eu laço, sem fazer espaço de corrente, vou aqui para o próximo espaço de 4 correntes e trabalho novamente aqui 9 pontos altos dentro desse espaço. Então esse aqui será o padrão de toda essa volta, ok? Em todos os espaços aqui onde eu tenho 4 correntes, eu vou trabalhar motivo aqui com 9 pontos altos, ok? E sempre aqui no intervalo entre um e outro, pulo 3 pontos, faço 3 pontos aqui em sequência e deixo 3 aqui por fazer, ok? E somente aqui nas retas maiores, onde eu trabalhei motivos, 2 motivos aqui de 10 pontos, nesse caso aqui eu faço 4 pontos baixos, ok? O importante é que eu sempre pule 3 e deixe aqui 3 por fazer, ok? E aí segue esse padrão aí por toda a volta até o final, ok? Vou trabalhar aqui a minha e volto com vocês no final para o início da próxima. Então, com esse padrão, trabalhei aqui até o final da volta. Agora fecho aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto daquela sequência aqui de 4. E agora, seguindo o padrão de cores da peça, eu vou cortar aqui esse fio cru. E a partir da próxima volta, eu vou trabalhar agora com o fio azul. Então, vou fazer aqui o meu arremate e volto com vocês no início da volta. Então, trabalhei aqui o meu arremate. Agora eu começo a volta no fio azul, nesse primeiro motivo aqui de 9 pontos, dessa reta aqui maior. Então, vou começar, olha, no segundo ponto da sequência de 9. Faço um ponto baixo. Depois eu subo aqui 4 correntes. Sendo que 3 correntes e o ponto baixo vão equivaler a um ponto alto duplo e a outra corrente ao espaço de uma corrente. Depois eu dou 2 laçadas e vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Depois uma corrente, laço 2 vezes, vou no próximo ponto, um ponto alto duplo. E vou seguir trabalhando aqui esse padrão, sempre fazendo uma corrente após um ponto, até completar aqui 7 pontos altos duplos, trabalhados aqui todos nesse motivo. Feito o total de 7 pontos, todos separados aqui por uma corrente, faço agora uma corrente de separação e vou trabalhar o próximo motivo de 9 com esse padrão aqui, sempre separados aqui com uma corrente, ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta. Em todos os motivos, 7 pontos altos duplos. E para separar um do outro, eu sempre vou fazer espaço de uma corrente.
e sempre começo o ponto no segundo ponto aqui desses 9. Então, pulo o primeiro e começo a trabalhar no segundo ponto a minha sequência de 7 pontos altos duplos separados por uma corrente. Toda volta. Então, com esse padrão, cheguei aqui no final da volta, fiz aqui o último espaço de uma corrente e agora eu fecho a volta aqui na terceira corrente daquelas 4 correntes iniciais. E a partir daqui eu começo a próxima volta. Começo fazendo uma corrente, depois aqui no espaço de uma corrente faço um ponto baixo, na base do próximo ponto, um ponto baixo, e no próximo espaço aqui de uma corrente, um ponto baixo. Então, se eu contar essa corrente que eu trabalhei aqui no início como um ponto baixo, eu considero aqui um total de 4 pontos baixos. Depois faço 2 correntes, vou no próximo espaço de uma corrente, faço um ponto baixo. 2 correntes, vou no próximo espaço, um ponto baixo. 2 correntes, vou no próximo espaço, um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma sequência com 4 pontos baixos, contando esse último aqui como um deles. Então, o próximo eu faço aqui na base do ponto, o próximo nesse próximo espaço e o próximo na base aqui do último ponto, ok? Então, esse aqui será o padrão de todos os motivos aqui onde eu tenho 7 pontos altos duplos, ok? 4 pontos aqui no início, 3 espaços com 2 correntes trabalhados dessa forma aqui, e finalizo com 4 pontos baixos nesse padrãozinho aqui, ok? Para passar de um motivo para o outro, eu não faço espaço de corrente, pulo esse espaço aqui que eu trabalhei na volta anterior, e a partir do primeiro ponto aqui do próximo motivo eu começo a trabalhar o mesmo padrão trabalhado aqui. 4 pontos inicialmente, sendo um na base, um no espaço, um na base e outro no espaço. E depois os 3 espaços de 2 correntes. Após as 2 correntes, vou para o próximo, fecho com ponto baixo. 2 correntes, vou para o próximo, fecho com ponto baixo. 2 correntes, vou para o próximo, fecho com ponto baixo. E agora completo mais 3 pontos aqui para completar os 4 pontos aqui do padrão, ok? Então, esse aqui é o padrão de toda essa volta aqui, ok? Vou trabalhar aqui a minha e volto com vocês no final para o início da próxima. Então, com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo naquela primeira corrente que eu trabalhei aqui no início. E a partir daqui eu já começo a próxima volta e última volta aqui da peça. Começo fazendo uma corrente. Depois, a partir do próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, eu vou seguir fazendo aqui uma sequência com 7 pontos baixos, trabalhando ponto sobre ponto e ponto aqui onde tem espaço, onde tem corrente, ok? Então, fiz aqui 7 pontos baixos, depois eu faço um ponto picô. Subo 3 correntes, desço aqui na base, faço um ponto baixo e completo o ponto picô. Depois do ponto picô, a partir aqui da próxima corrente, eu vou seguir fazendo sequência de pontos baixos novamente, trabalhando também ponto sobre ponto e ponto sobre corrente. E aqui eu vou fazer uma sequência com 16 pontos baixos, até chegar lá no topo do próximo motivo. Então, eu fiz aqui os 16 pontos e cheguei aqui no topo do próximo motivo. Aqui eu faço novamente outro ponto picô. Subo 3 correntes e desço aqui na base fazendo um ponto baixo e construindo o ponto picô. Então, esse aqui ele vai ser o padrão. Depois do ponto picô, sequência com 16 pontos, até o próximo ponto picô, ok? E aqui, pessoal, vou dar uma dica para vocês, caso vocês vejam que a peça ela começou a dar uma ensaiada. Nesse caso, você faz da seguinte forma. Trabalha ponto sobre ponto aqui, na sequência de 4, do início e do final.
Depois aqui nas duas correntes próximas você trabalha, e esses próximos pontos que você vai ter aqui, olha, que são os pontos que separam os espaços, nesses dois você pode pular. E aí você trabalha somente nas correntes, ok? Depois, só a partir dessa sequência de 4 aqui, você começa a trabalhar de novo, ponto sobre cada ponto. Dessa forma você evita de o trabalho ficar muito ensaiado também, ok? Se não é o seu caso, pode trabalhar pontos baixos sobre todos os pontos aqui e também nas correntes, ok? Então, pessoal, essa aqui é a volta final, é só finalizar com esse padrão e encerrar aqui no final e a peça estará pronta, ok? Agora eu vou passar aqui para vocês o padrão de aumento dessa peça, ok? Ele não tem um padrão muito certo quando se fala aqui da parte do bico, tá? Mas aqui no início você precisa aumentar a peça sempre de 6 em 6 pontos, para que você consiga fazer esse padrão aqui de argolas, ok? E o importante, sempre que o total de correntes fique com número par, tá? Nunca com número ímpar, ok? Porque além desse padrão aqui, você vai precisar ter número par para conseguir esse padrão aqui também com os pontos altos por terinha, ok? E depois no bico você vai ter que ajustar. Então pode ser que você trabalhe aqui motivos de 9 ou motivo de 10 ou mais motivos. No caso aqui das retas, se você vai fazer uma peça maior, mais comprida, você pode trabalhar a sequência com até 13 pontos baixos aqui, ok? Então, dependendo aí de quanto que você vai aumentar, pode ser que você precise trabalhar a mais de 9 e mais de 10, ok? Para comprimentos maiores, eu sempre recomendo que você faça motivos maiores do que o que você vai fazer aqui nas retas menores, ok? Então, aí no máximo 12 ou 13 pontos. Então, assim, para o bico não tem um padrão certinho de aumento, tá? É apenas aqui mesmo para o início e para esse padrão aqui de pontos por terinha, que você precisa aumentar de 6 em 6, tá? Sempre mantendo uma quantidade par, ok? E não ímpar, certo, pessoal? Então é isso, eu vou encerrar a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de trabalhar todo o jogo e eu aguardo vocês aí na próxima videoaula do canal. Muito obrigado e tchau, tchau!